Oi gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Mais um vídeo aqui no canal. Fiquei um tempo aí sem postar nada, peço perdão pra vocês. Estava fazendo uma reestruturação, uma organização no canal. Espero que vocês gostem de tudo que tá por vir, todos os conteúdos, enfim. Já vou pedindo pra você deixar o like, não esqueça de comentar, de curtir. Mas, voltando ao assunto do vídeo. Hoje, gente, eu vim dar minha opinião sincera sobre Agente Secreto. Não tinha como eu não vir falar sobre esse filme. Eu até tava separando membros do Brasil, gente, mas eu não encontrei. As coisas somem só quando a gente precisa, né? Eu acho engraçado. Mas vim aqui no mod Armando, aquelas luzinhas sociais dele maravilhosa, pra falar sobre esse filme. A minha opinião sobre o que eu achei, personagens, história, enredo, tudo. Lembrando que tem uma parte com e sem spoiler. E, obviamente, quando for a parte com spoiler, eu vou avisá-los, ok? Espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. Bom, gente, antes de começar a minha opinião, vou dar um sinopse, como sempre, da história que a gente acompanha do filme. O filme acompanha a história do Marcelo, um pai trabalhador que acabou de voltar de uma viagem para o Brasil. Ele fica num complexo que tem várias pessoas bem misteriosas, a gente não entende muito bem quem são, por que estão lá. E conforme o filme vai passando, a gente vai entendendo a trama, vai entendendo que a vida do Marcelo está em jogo e o porquê de tudo isso acontecer. E aí fica aquela pergunta, existe agente secreto ou não? Né? Na minha opinião aqui, sem spoiler, eu amei o filme. Eu creio que toda a construção do filme é maravilhosa. É um filme que te deixa intrigado, te deixa na pontinha da cadeira o tempo inteiro, porque você fica, gente, o que tá acontecendo? Como é que vai solucionar isso? Por que você tá me mostrando tantos personagens? Por que tá me mostrando tantas tramas? O que isso tem a ver no final com a história do personagem? E conforme o filme vai te respondendo, vai te mostrando, vai conectando as histórias e as tramas que vão acontecendo, você vai entendendo melhor. E fica cada vez mais claro a resposta do se tem agente secreto no filme ou não. É um filme muito bom, muito bem construído, as atuações estão impecáveis. A Dona Sebastiana, né, que é a Tânia Maria, gente, ficou incrível aquela senhora, cara. Parece que eu tô assistindo de algo real, né, e a gente sabe que a história de Agente Secreto, ela tem toques de realidade, mas é uma história fictícia, né, é baseada num livro. Aliás, eu vou trazer essas curiosidades no próximo vídeo aqui do canal, já dando spoiler. Por exemplo, a época que se passa, que é a época da ditadura, é algo que realmente aconteceu no Brasil. Mas a história do Marcelo em si é uma história fictícia, porém, cara, é tão bem construída. Eu conectei com os personagens, eu entendi as dores deles, foi um filme que, assim, me pegou muito. Eu não esperava que ia me pegar tanto, porque todo mundo tava falando que era muito bom, mas era sempre assim. Eu vi a maioria das pessoas falando que era muito bom, que tinha uma história muito linda por trás, todo o contexto, as atuações, tudo era maravilhoso. E também vi pessoas falando que não gostou, que não pegou tanto, mas em mim ele conseguiu pegar de jeito, assim. Eu fiquei assim, gente, maravilhoso. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre a minha opinião na parte com spoiler. Então, se você não assistiu o filme ainda, por favor, vai assistir. Tem na Netflix agora, gente. Eu assisti na Netflix, pré-Oscar. E, assim, melhor coisa que eu fiz da vida. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu fiquei indignada que esse filme não levou um Oscar. Enfim, vamos pra minha opinião com spoiler? Vamos. Então, se você não assistiu, vai lá na Netflix, assiste. Depois você volta e continua aqui comigo. Agora, se você não assistiu, mas quer mesmo assim continuar o vídeo, aí é sua conta e risco. Esse filme, respondendo a pergunta do título do filme, não existe nenhum agente secreto. A gente descobre conforme a trama vai acontecendo que, na verdade, o Marcelo se chama Armando. O Marcelo que é um grande agente secreto, né? Ele é um rapaz que teve uma ideia, uma bateria de lítio. É uma ideia muito revolucionária para a época e teve que fugir por conta, né, das pessoas quererem roubar a ideia dele, né? E aí, no complexo que ele tá, todo mundo lá é fugitivo, pessoas que estão fugindo com ameaça de morte, enfim, sendo ameaçados.
E até por isso que eles usam os codinomes lá, eles não falam os nomes reais. E, cara, quando essa bomba é entregue no filme, você começa a entender. E aí tudo vai se conectando, porque o filme mostra o Armando, que é o Marcelo, aí ele mostra as pessoas no prédio, aí ele traz alguns personagens, né, que são os vilões da história, né, os mercenários, assassinos de aluguéis, aí traz um dono da empresa que o Armando trabalhava, e aí você fica assim, gente, até esse ponto do filme, você não sabe que o Armando trabalhava lá e tal, você fica, gente, mas por que esse moço quer matar ele? Ué, será que ele como agente secreto invadiu, roubou alguma coisa, pegou algo? Você fica nessa cabeça, tipo assim, cara, tem algum agente secreto, então ele é o agente secreto, alguma merda ele fez, né, alguma coisa que boa pra gente, mais ruim pra esse cara, ele fez pra esse cara tá querendo ir atrás dele. E aí no final, quando você descobre que não tem agente secreto, que ele praticamente se tornou um pra poder sobreviver, é muito louco, você fica, mano, como assim? Eu esperava tudo menos isso. Mas o filme, ele tem toda a vibe de filme Agente Secreto, tem todo o mistério de filmes de investigação, de suspense. Cara, você fica o filme inteiro preocupada com o Armando. Extremamente, assim, que consegue te prender. Os personagens são muito bem desenvolvidos, são muito interessantes. O personagem do Wagner Moura, pelo amor de Deus... Gente, Wagner Moura, eu já amava esse ator. Eu já achava ele impecável. Eu acompanho Wagner Moura e Selton Mello desde que eu sou pequena. Desde criança eu acompanho Wagner Moura, gosto do Wagner Moura, sempre gostei. Selton Mello também é outro, maravilhoso. Então, assim, quando eu vi ele entregando essa atuação de secreto e são vários nomes... Nossa, meu Deus, ele tá impecável, tá incrível. A atriz que faz a esposa do personagem Armando, Alice Carvalho, se não me engano, ela tá impecável. A cena que ela fala com... Porque tem uma cena que eles estão conversando com esse chefe do Armando, né? O Marcelo se apresenta de verdade, fala: meu nome é Armando. Ele tá explicando essa história pra uma moça que tá tentando ajudar ele a sair do país. E aí ele tá falando essa história e que esse chefe, né, horroroso, ele foi, assim, horrível desde o primeiro dia. Então eles foram fazer uma reunião com esse chefe e ele começou a desmerecer a esposa dele, falar que ela era secretária, sendo que ela já tinha falado que ela era professora. E aí chegou num ápice, assim, que o Armando decidiu ir embora. Aí a esposa dele... É Fátima, se não me engano. É Fátima, a esposa dele. Fala: não, peraí, antes da gente ir, peraí que eu vou ter que falar. Nossa, me arrepia só de lembrar essa cena, gente. É um grito, sabe? Tipo, é assim, eu sou mulher, eu mereço estar onde eu mereço, eu lutei pra estar onde eu lutei, você não vai me desmerecer só porque você é homem. Ela praticamente fala isso, entendeu? É isso. No momento que a gente tá vivendo, né, de uma alta em feminicídio, onde nós mulheres estamos correndo mais risco do que o normal, porque a gente já corria, agora tá correndo muito mais. É muito lindo ver filmes, séries, enfim, até mesmo clipes, músicas, etc. Tudo que tá envolvido na cultura pop, dando voz às mulheres, sabe? Se preocupando com as mulheres, com o lugar de fala das mulheres, sabe? Essa cena, assim, é um grito, literalmente. Foi isso que eu senti assistindo o filme, não sei vocês. Eu amei a cena, eu achei... Nossa, na hora que ela... Final, que ela manda ele pra aquele lugar, né? Quando eu falei, meu Deus. Eu falei, toma, vai, trouxa. É impecável. Só o final que me pegou. O final me pegou, porque no final o Armando morre. Eu falei que ia ter spoiler. No final o Armando morre. A Fátima, ela já é apresentada uma personagem que faleceu. Ele fala que ela faleceu de doença, mas eu tenho lá minhas dúvidas se ela faleceu de doença mesmo, se ela não faleceu de outra coisa, entendeu? Porque os dois estavam sendo perseguidos, ele tem um sonho, uma hora dele sendo atacado, com ela dormindo, sabe? Enfim, eu não sei se isso aconteceu, né? E é por isso que ele fugiu. Mas no final o Armando morre. E, gente, é muito triste. Eu até agora eu tô um pouco punk com esse final, sabe? Sabe o final que te deixa mal? Você sente, nossa, mano, eu não acredito que ele lutou pra poder fugir com o filho dele, que é o Fernando. E no final ele morre. Eu não acredito nisso. Eu terminei com gosto amargo, sabe? Não porque o filme é ruim, é bom.
Só com gosto amargo porque eu não esperava. Foi uma quebra de expectativa total. Eu não esperava que ele ia morrer. Mas é algo super necessário porque é o que acontece, né? Obviamente que essa história faz a gente pensar se essas coisas não acontecem na vida real. Claro que não nessa magnitude. E é muito triste. E aí depois no final tem o Wagner Moura de novo. O Wagner Moura interpretou 3 personagens nesse filme. Tá bom pra vocês? Tá bom pra você, Michael B. Jordan? Foi 2? Pois é, o Wagner Moura interpretou 3. Brincadeira. Enfim. Ele interpreta o filho dele e é muito triste ver que o filho dele não sabia nada sobre o pai, não conhecia o pai, ele só lembrava um pouco do rosto, de como o pai era, por conta de toda a situação, porque o pai dele morreu, ele era muito jovem, né? Ele fala que quando ele ia fugir com o pai dele, ele tava sentado, pronto, arrumadinho pra ir fugir com o pai dele, fugir, né? Porque na época ele não sabia o que era, mas viajar com o pai dele, e o pai dele não chegou. E é muito triste, meu Deus, isso, nossa, pelo amor de Deus, esse filme me destruiu. Esse filme me destruiu, eu não tava preparada para aquele final, mas é um filme lindo, um filme que tem cultura brasileira, que tem história brasileira, que tem personagens brasileiros, que tem pessoas brasileiras. A Tânia Maria, meu Deus, eu ainda não superei essa mulher, eu ainda não superei, ela tá incrível. E, gente, eu fico chocada. É um filme muito, 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 muito bom. Ele é um filme que conta uma história, que conta sobre uma cultura, que conta sobre um povo. E é lindo. Kleber Mendonça Filho, você arrasou. Mais uma vez, graças a Deus. E o Wagner Moura também, Alice Carvalho, todo mundo que estava envolvido. Arrasaram demais na produção desse filme. Vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre Agente Secreto. Como eu falei, é um filme que me pegou pra caramba. Eu terminei o filme assim, destruída. Mas um filme incrível, que eu tô doida pra assistir de novo, porque quando a gente vai reassistindo e assistindo e assistindo, a gente vai pegando mais alguns detalhes que a gente não conseguiu pegar na primeira vez que a gente assistiu, que a gente assiste. E aí, qualquer coisa, quando eu assistir, se eu ver que eu não peguei algum detalhe, eu comento lá no Instagram. Se você segue a gente no Instagram, por favor, não deixe de seguir, né? Se você segue, que bom. Se você não segue, segue lá no Instagram, TikTok. Sempre tem conteúdos lá. Vou trazer conteúdos diferentes também para essas redes sociais. Então, eu espero muito que vocês gostem, né? Me contem aí do futuro se vocês gostaram. Comentem aqui dos novos conteúdos. E desse vídeo também. Comenta aqui se vocês gostaram de Secreto, o que vocês acharam sobre a história, sobre a cultura que ele trouxe, sobre tudo, né? Qual foi a sensação que você teve. Esse filme me deu várias sensações. É o primeiro filme que eu tenho nitidamente, eu sei nitidamente as emoções que eu senti durante o filme. É o primeiro filme que faz isso comigo. E depois que eu assisti ele, eu fiquei até mais atenta nos outros filmes que eu tenho assistido pra ver quais são os sentimentos que eles me passam, porque Agente Secreto me deu uma outra visão do que é cinema, sabe? E assim, não é história pra boi dormir, não, é sério, gente, de coração que eu tô falando, vocês sabem que eu não minto. Mas é isso, Deus abençoe. Não esquece, tá, de comentar aqui, compartilhar. E se vocês gostam de conteúdo de vlog, gostam de conteúdo mais de rotina, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal de vlogs. Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço meus vlogs, onde eu posto vlog curto, posto vlog longo. E isso, beijo, até a próxima.